Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre fonética. É um dos campos do estudo da linguagem. A fonética é o estudo do som, os sons da fala. E esses sons nós chamamos de fonemas. Então, fonemas seriam unidades mínimas distintivas. A diferença entre uma palavra e outra é às vezes apenas um som. Olha essas duas palavras, faca e vaca. A forma delas é muito parecida. Para fazer a diferença entre uma e outra, eu troco o som. Aqui eu uso o som do F e aqui do V. Então esses são os fonemas, os sons da fala. As letras acabam sendo uma convenção para registrar na escrita esses sons. Mas uma letra não é a mesma coisa que o som. São coisas diferentes. Olha aqui o exemplo. Exame e zíper. Eu tenho o mesmo som, mas eu uso letras diferentes. Em uma eu uso a letra X e na outra eu uso a letra Z. Em compensação, em xadrez e exceção, eu uso a mesma letra e os sons são diferentes. Então, letra e som não é a mesma coisa. Letra e fonema não é a mesma coisa. As letras são uma convenção para registrar os sons. Nós temos 23 letras no alfabeto e 33 fonemas, né? Que os fonemas tentam dar conta de todas as pronúncias, de todos os sons da língua. Na nossa língua, nós temos sons consonantais e sons vocálicos. O som consonantal é quando nós temos um obstáculo na produção do som. Por exemplo, para pronunciar o B, a gente usa os lábios. Porém, para fazer a vogal, o som passa livremente pela boca, né? As vogais podem ser vogal mesmo ou semivogal. A semivogal é quando o som é bem fraquinho, ele quase nem aparece. Por isso a semivogal sempre tem que estar presa em outra vogal. É o caso da palavra beijo. Eu tenho o E como vogal e o I como semivogal. E o I tem que ficar junto com o E, na mesma sílaba. Tanto que pode reparar que a pronúncia às vezes nem aparece o I, né? A gente fala beijo, queijo. Então a semivogal é um som bem fraquinho. Com relação às vogais, nós temos alguns encontros vocálicos. O ditongo é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, e por isso as duas ficam na mesma sílaba. É o caso de céu e ideia. Já quando eu tenho duas vogais, a vogal é o ponto mais alto da sílaba, é o tom mais forte. Então eu não posso deixar duas vogais na mesma sílaba. É o caso de país. A é uma vogal e I também é uma vogal, então eu tenho que separar. Rainha, a mesma coisa. E o tritongo é quando eu tenho três letras representativas de vogais e uma vogal que é o som mais alto, que é o caso de Paraguai, né? Eu tenho aqui esse conjunto de três letras. Com relação às consoantes, eu tenho o encontro consonantal em que as consoantes ficam na mesma sílaba. É o caso de palavras como prato. Eu tenho o P e o R e a consoante fica na mesma sílaba. Eu tenho o dígrafo, que é quando eu tenho duas consoantes para um som. Carro, eu tenho duas consoantes. Orelha, LH é outra consoante, duas consoantes para um único som. E existe o dígrafo vocálico, que é usado no som nasal. Eu uso duas letras, mas o som é um só. Na palavra ontem, esse O e N acabam representando um som, que é o O nasal. As consoantes e as vogais se unem para formar as sílabas. O padrão mais comum na língua portuguesa é consoante, vogal, consoante, vogal. Às vezes isso não acontece, às vezes muda esse padrão e a gente tem no caso dos encontros. Em uma palavra tem sempre uma sílaba que é a tônica, que é a sílaba mais forte. Se for a última, é uma oxítona. Se for a penúltima, é uma paroxítona, e se for a antepenúltima, é a proparoxítona. E no caso de não ter divisão, de ser uma única sílaba, nós chamamos de monossílabo. Esses conceitos de fonética são importantes para a gente aprender ortografia. Então, como grafar as palavras dentro da norma culta. E também as regras de acentuação. As regras de acentuação vão estar relacionadas à sílaba tônica. E essa nomenclatura é muito importante para conseguir usar os instrumentos de consulta e entender quais são as regras de acentuação. É isso, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.